Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 4 de junho de 2025. Chegamos ao meio do ano. E nas quartas-feiras nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo, né? Nós estamos estudando o capítulo 4, que tem por título, deixa eu abrir aqui, A Verdadeira Justiça. Falando, A se Verdadeira fechar. Justiça. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, é o capítulo 4, A Verdadeira Justiça, e hoje nós vamos começar no item que diz assim: deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É capítulo 4, tá, gente? Capítulo 4, a verdadeira justiça. Nós já estamos bem avançados, tá? Quem está chegando agora tem que pular em umas 5 ou 6 folhas para achar esse. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É, quem tem. Alberto, teu livro é novo? Mostra a capinha aí. Essa capinha aí, qual é a página, Alberto, para quem tem essa capinha? 66. Meia para quem tem essa capinha. Para quem tem O essa meu é 55. 5,5, para quem é essa O meu é 55, é esse, ó. a vermelhinha, também. Nossa, e olha que a vermelhinha é bem antiga. Então, vai ser isso mesmo, Ana, que você está lendo. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a nossa reunião, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, agradecendo ao Senhor por toda a oportunidade que nós estamos tendo de, mais uma vez aqui reunidos, podermos refletir sobre esses ensinamentos tão importantes do Evangelho do Senhor. Que o Pai nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja, e pedimos sempre por aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, para que eles possam ser amparados, esclarecidos e consolados. Assim, envolvidos por essas vibrações, te pedimos ao Pai que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Bem, gente, antes de começar, eu quero lembrar que amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, não é isso? Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós vamos realizar aqui na nossa casa, amanhã, às 18h30, não o estudo do Evangelho. Nós teremos uma palestra com o nosso irmão Alain Maia, às 18h30, no horário da nossa palestra. E o nome da palestra, o tema da palestra será A Doutrina Espírita e a Sustentabilidade. Eu disse assim, não será do Evangelho, mas quem falou que sustentabilidade não é tema de Evangelho, né? Tema de Jesus, conservação do meio ambiente. Então, eu vou mandar o cartazinho para vocês hoje. Eu vou pedir para vocês compartilharem, porque esse tema é muito importante, né? Sustentabilidade, meio ambiente. E como amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o nosso companheiro Alan Maia fará uma palestra sobre o meio ambiente, que tem o título A Doutrina Espírita e a Sustentabilidade. E lembrando que Francisco de Assis também foi o grande protetor do meio ambiente, né? Então, todos são convidados amanhã, às 18h30, nossa palestra na nossa casa. A gente não deixa passar data nenhuma. Todas as datas são importantes. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso estudo. Diz assim o Cláudio Fajardo: deixa ali, diante do altar, a tua oferta.
Quando há o reconhecimento de um erro, o bom senso nos diz que é preciso uma ação corretiva em sentido contrário ao gesto errado. Então, quando eu faço alguma coisa equivocada, que não ficou lá muito bem feita, que a minha consciência diz assim: "Ih, Rose, ó, pisou na bola, pisou na bola." Eu preciso, o meu bom senso diz o seguinte: volta e corrige esse problema. Porque se você continuar equivocada, já consciente que é um equívoco, que às vezes você pode continuar equivocado sem ter consciência de que aquilo que você está fazendo é um erro, certo? Agora, quando você já tem consciência que aquilo é errado, então você não deve seguir à frente. Você deve parar, retroceder e corrigir o erro, que ele está dizendo aqui. Então, ele deixou bem claro, quando há o reconhecimento de um erro. Porque se a pessoa não reconhece aquilo que está fazendo como erro, por que ela vai corrigir o quê? Ela acha que está certo. Mas ele diz aqui, quando há o reconhecimento de um erro, o bom senso, quer dizer, a nossa inteligência, nos diz que é preciso uma ação corretiva, quer dizer, é preciso corrigir aquele erro em sentido contrário ao gesto errado. Então vamos lá corrigir o erro. Aí ele continua, já diz o ditado popular, errar é humano, mas corrigir o erro é divino. E além de ser divino, é inteligente, né? É inteligente. A proposta cristã, quer dizer, a proposta de Jesus nos dá a mesma indicativa. Quer dizer, a proposta de Jesus, o ensino de Jesus, fala a mesma coisa. Deixa ali, olha o que Jesus disse aqui, na parte de cima que está em negrito. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Você reconheceu que tem erro com o companheiro? Então, deixa a tua oferta ali e volta e vai se reconciliar primeiro. É a mesma orientação. Reconhecer o erro, deixa a tua oferta onde está. Onde você está. Não vai adiante. Aí. E volta e vai se reconciliar. Então, ele diz aqui, a proposta cristã nos dá a mesma iniciativa. Deixa ali. Isto é, no mesmo instante. Assim que reconheceres a falta. Insistir em algo que sabemos não estar certo é ser recalcitrante. Isto é, no mínimo, se uma pessoa sabe que está errada e ela insiste naquele ponto, é uma coisa preocupante, né? É uma coisa preocupante, principalmente se a pessoa já percebeu que está errada. Aí ele diz aqui, o próprio Cristo já nos alertava. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 13. Essa passagem, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa passagem se refere a todas as ideias negativas que não pertencem ao bem. Ideias essas que tratam, por exemplo, da apologia à violência. Estamos em 2025. Que tem gente fazendo apologia à violência, não tem? Coisa incrível. Apologia à violência, apologia, vamos dizer, ao desrespeito aos semelhantes, apologia ao suicídio, à dependência química. Aí é doidado, né?
Em resumo, apologia a todas as ideias que vão contra a lei do amor. Então, quando Jesus diz, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, são essas ideias negativas que estão por aí, aonde nós nos imiscuímos, onde nós transitamos, onde nós mergulhamos. Se nós estamos pregando que somos cristãos, cristão é aquele que segue o Cristo, e sendo Cristo, a gente não pode aceitar para nós nenhum tipo de ideia negativa, porque essa ideia vai de contra o que Jesus pregou. E Jesus só pregou o que Deus, o que está na Boa Nova, na lei divina. Por exemplo, quem faz apologia ao uso de armas, né? Tem que ser CAC. CAC é caçador, atirador e colecionador, né, de armas. Quem usa arma para caçar, caçar quem? Caçar animais, não é? O caçador, aquele que tem aquela arma grande e vai por aí para caçar animais. No Brasil, graças a Deus, é proibida a caça de animais, mas em outros países não é. Mas o caçador sai por aí de vez em quando para caçar animal. Então, ele é caçador, é atirador, que vai para o stand de tiro ficar atirando, treinando tiro ao alvo, e é colecionador. Coleciona armas, é o cara. Para que eu vou colecionar armas? Às vezes dá um azar, o assaltante entra na tua casa, leva tuas armas todas. Né? Atirador, eu estou pensando em matar alguém e acertar algum alvo por aí. E caçador, coisa mais triste, né? Não, são coisas que vão contra a lei de Deus. Apologia ao suicídio. Tem um monte de sites aí, nessa Deep Web, um negócio assim, que faz apologia ao suicídio, faz apologia à pedofilia, faz apologia à violência, ao preconceito racial. Por exemplo, essa semana teve um cidadão aí que se dizia comediante, que foi condenado. Aí o pessoal dizia, meu Deus, é a liberdade de expressão. Mas ele tem um vídeo onde ele, fazendo as comédias dele, ele ele critica pessoas negras, ele faz piadinha com deficiente físico, ele faz piada com feminicídio, ele faz piada com pedofilia, entendeu? Ele faz um monte de piadinhas e gracinhas com esse tipo de coisa. Gente, aí algum maluco escuta você fazendo uma piadinha, né? Com pedofilia, com feminicídio, com suicídio, com uso de drogas. Quem assistiu aquele espetáculo ontem no Rio de Janeiro, né? Espetáculo deprimente. Não sei se vocês viram. Era mais ou menos 6 horas da tarde, um espetáculo deprimente da televisão passou. Né? Envolvendo tudo ali, questão de droga, violência, essas coisas todas. Foi deprimente aquilo. Isso é contra a lei de Deus. Isso é contra a lei de Deus. Então, Jesus falou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Porque tudo isso vai contra a lei divina. E aí ele continua aqui. Diante do altar, na frente do altar, quando você for levar a sua oferta, né? Então, ele diz, diante do altar, na frente do altar, de frente do altar, deixa a tua oferta ali. E volta. E volta. Né? Volta. Não segue adiante. Com essa afirmativa,
O mestre, porque ele disse aqui em cima, ó, deixa ali diante do altar, lá na parte negrita, ó, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te. Por isso que ele repetiu aqui, diante do altar, na frente do altar, de frente do altar. Com essa afirmativa, o mestre nos diz não ser, eu posso sublinhar, não ser aconselhável, nem mesmo terminarmos a ação, ainda que essa ação esteja embasada nos valores nobres da vida. Vou fazer um trabalho no bem. Vou distribuir cesta básica, vou visitar asilo, vou visitar hospitais, né? Vou cuidar de criancinha. O que é isso? É a minha oferta, certo? É a minha oferta. Mas se eu tiver algo contra alguém, contra o irmão meu, ele diz de fazer o que está fazendo. Mesmo que o que você esteja fazendo esteja embasado dos valores mais nobres da vida. Não adianta você visitar hospital, asilo, levar cesta básica, cuidar de criancinha, orar pelos mais sofredores, se seu coração está cheio de mágoa e de raiva por alguém. É isso que ele está dizendo. Não adianta. Para o que está fazendo. Por isso que ele falou. Deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois vem e apresenta a sua oferta. Então, está fazendo algum trabalho do bem? Maravilha! Mas se seu coração está cheio de sombra, não adianta continuar fazendo o que está fazendo. Para tudo que está fazendo. Reconcilia-te com o teu adversário. Depois vem e continua a tua tarefa. É isso que ele está dizendo para a gente. Entendeu? É isso. Então é para a gente refletir. Será que hoje eu estou ainda alimentando no meu coração alguma mágoa, uma raiva, algum ódio contra alguém? Detectou? Sim. Então, para o que você está fazendo em relação a ajudar os outros. Para por aí. Resolve essa questão. Depois, você volta a fazer o que estava fazendo. Percebeu a profundidade do que ele está dizendo para a gente? Por isso que a gente tem que estar sempre voltando lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Aquela história do Santo Agostinho, lembra? Toda noite, antes de dormir, pensa: o que eu estou fazendo? Será que tem alguém por aí que eu magoei ou que eu guardo rancor? Tenho que resolver esse problema com essa pessoa, para depois eu poder levar minha oferta, continuar fazendo meu trabalho do bem. Aí ele diz aqui, é preciso antes resgatar. Só pode adquirir um novo bem aquele que já quitou o anterior. Lembre, a sua oferta não será, eu vou até sublinhar aqui, canetinha amarela, a sua oferta não será agradável ao Senhor se esta oferta estiver gerando lágrimas em qualquer de seus filhos. Entendeu? A nossa oferta não será agradável ao Senhor se esta estiver gerando lágrimas em quaisquer de seus filhos. Então, a chamada é essa: resolve teus problemas. Primeiro, em relação a teu irmão. Depois que você fizer isso, aí sim, você volta a fazer o trabalho do bem. Volta a fazer o trabalho do bem. Aí eu vou agora daquele livro, Segredo das Bem-aventuranças,
do José Lázaro Boberg, né, que é o nosso livro de apoio aqui, e ele vai dizer assim: podemos enganar os homens, apresentando-nos com verniz externo, cheio de piedade. Mas se o coração estiver enegrecido, sem a sinceridade de nossos propósitos, não conseguiremos a conexão com Deus. Que é aquela coisa, né? Eu estou aqui cheia de raiva da Iraci. Não, a Iraci, olha, eu estou por aqui com a Iraci. Mas hoje é dia de visita na casa, lá no asilo dos velhinhos. Aí eu chego lá, né, com aquela carinha bonitinha, beijo todos os velhinhos, leio o Evangelho, falo de Jesus, aquela coisa nada toda. Mas o meu coração está enegrecido porque eu estou com raiva da Iraci. Nenhum velhinho que está ali vai saber disso. Mas Deus sabe. E a multidão de testemunhas desencarnadas também sabem. Porque eles vão ver que aquilo é hipocrisia minha. Eles vão. Então, como diz Paulo, né, nós somos observados por uma multidão de testemunhas. Deus é onisciente, Deus não sabe tudo. Então, Deus vai olhar para mim e dizer assim: olha lá, né? Então, o que ele diz aqui? Eu posso enganar os homens, apresentando-me com verniz externo, cheio de piedade. Mas se o coração estiver enegrecido, sem a sinceridade de nossos propósitos, não conseguiremos a conexão, a ligação com Deus. Jesus foi claro ao recomendar primeiro reconciliar com o irmão, com o qual estamos em desarmonia, para depois trazer a oferta na oração. Nada mais certo. Quando estamos retendo mágoas, falta de perdão, ressentimentos, etc., o canal de comunicação com Deus está obstruído. O canal que me liga a Deus está obstruído. À medida que limpamos o coração, aí nossa conversa com o Pai flui normalmente. Seremos atendidos na proporção de nossa doação. Roberto, e fala para a gente a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não, Olha só o que ele diz: perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos. Então, ele diz aqui, ó, à medida que limpamos o coração, aí nossa conversa com o Pai flui normalmente. Seremos atendidos na proporção de nossa doação. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na medida em que eu perdoo, eu serei perdoado. Entendeu? É o que ele falou aqui. Não é assim que nos ensina a oração do Pai Nosso? É que a gente não presta atenção nessa segunda parte, nessa frase. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Quando dizemos, Pai, perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. Entendeu? Existe uma condição. Nada vem de graça. Existe uma condição. A condição para o Pai me perdoar é ele ver que eu perdoo quem me ofendeu. Tem uma condição, nada vem de graça. Pai, perdoa os meus pecados. Agora, Senhor, dá licença, eu não perdoo ninguém. Né? Não é porque se pertence a um grupo de oração, diz o José Lázaro, ou se está ligado a determinado sistema de fé, que é suficiente para essas ofertas no altar da ciência. Então, isso aqui é muito importante. Não é porque se pertence a um grupo de oração, não é porque você é espírita, porque você é católico, que você é evangélico, ou se está ligado a determinado sistema de fé, que é o suficiente para essas ofertas no altar da consciência. O altar é a nossa consciência. É preciso resultados no bem. Senão não vai valer coisa alguma. Então, não adianta a pessoa dizer assim, eu sou espírita, estou na casa espírita todos os dias, assisto palestras públicas, aplico passe, trabalho na mesa mediúnica, na irradiação. Olha, ajo lá da casa espírita como ninguém. Ou eu vou à igreja todo dia, assisto missa, me confesso, recebo a comunhão, ou eu vou no culto da minha igreja, sou obreira, faço de tudo lá. Não adianta. Não adianta. Você precisa agir do bem. Então, ele diz aqui, existe uma condição, nada vem de graça. Então, a gente tem que lembrar essa passagem do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos os nossos professores. Existe uma condição. Então, o que ele fala aqui é muito importante. Vamos voltar aqui para o nosso livro. E aí ele diz aqui, ó, ele falou, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. O Cristo veio ao mundo para mostrar o caminho que nos conduz a Deus. É isso que ele vai fazer. Nos mostrar o caminho que nos leva a Deus. Ele nos ama. E o seu amor é a mais pura expressão do sentimento divino. Sendo assim, seu aconselhamento é o melhor roteiro a ser seguido. E suas palavras expressam toda a verdade. Ele é o guia, ele é o modelo. Se eu quero saber, meu Deus, eu estou numa dúvida, como eu devo agir? Então, o que é que eu vou fazer? Vou buscar nos ensinos de Jesus um roteiro. Uma vez uma amiga minha, muitos anos atrás, ela era pastora evangélica. E todo dia que eu chegava do trabalho, ela chegava no mesmo horário. E eu antes de entrar em casa, lá no meu prédio, tem um corredor bem largo, né? Então eu subia de elevador, normalmente eu subia de elevador com ela, encontrava com ela, subia de elevador. E ela morava assim, a porta dela era ao lado da minha. E antes dela entrar em casa, a gente ficava parava ali no corredor, ficava batendo um papinho de 5, 10 minutinhos. A gente vinha conversando no elevador e soltava ficar ali. Ela era pastora da Assembleia de Deus. Eu já era espírita. E a gente ficava, e ela dizia para mim assim, Rose, para tudo que você precisar, a Bíblia, ela fala da Bíblia, era pastora evangélica, tem a resposta. Então, se você quiser tirar uma dúvida de como resolver uma questão financeira, procura na Bíblia você acha a resposta. O meu filho está passando por certo problema. Procura na Bíblia que você acha a resposta. Qualquer problema que você esteja passando,
Procura na Bíblia que você encontra. E é verdade. É verdade. Quando você tiver um problema qualquer, o Evangelho. Ela usa a Bíblia porque ela usa muito o Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, naqueles profetas aí, Jeremias, né? Ele falava que Jesus lia. Quando Jesus ia ao templo, e do Evangelho a gente vê muitas vezes falando sobre isso, né? Jesus foi ao templo. E chegava lá, ele pegava aqueles rolos, né? Para ler. Não, o que tinha naqueles rolos? Era o Evangelho? Era o Novo Testamento? Não, porque não tinha sido escrito ainda. Era o texto dos profetas. Jeremias, Isaías, Elias, Moisés. Era isso que Jesus pegava. Ele pegava lá aqueles rolos, lia e dava os ensinamentos. Era nesses não eram livros, eram aqueles pergaminhos, aqueles rolos, né, que ficavam lá no templo. Então ele chegava lá, pegava, lia, e muitas vezes, quando ele está fazendo ensinamentos do Novo Testamento, aqui com os evangelistas, ele diz assim, Jesus falava assim, segundo Elias, Elias também disse isso. Então, ele consultava os livros dos profetas, os textos dos profetas. Hoje, nós consultamos os 4 evangelistas, mas também podemos consultar os profetas, como Jesus fazia. Ele deu o exemplo, né? Ele não disse assim, olha, aguarda um pouquinho, que aqueles 4 principais, Mateus, Lucas, João e Marcos, daqui a 40 anos, 30 anos, eles vão escrever. Aí, você vai ler só deles, tá? Ele não disse isso, não. Ele, os ensinos do Senhor. Quem é que enviou os profetas? Foi Jesus. Para prepararem o caminho. Tudo que os profetas falaram foi sob a orientação de Jesus. Logicamente, né? A gente sabe que mas o básico, esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é inédita de Jesus, não. Você vai encontrar no Antigo Testamento falando sobre isso. Amor aos semelhantes. Você vai encontrar sobre isso lá. Nos livros de Moisés, você vai encontrar sobre isso. Então, é o que ele diz aqui. O Cristo veio ao mundo para mostrar o caminho. Ele falou, eu não vim acabar com a lei. Eu vim dar cumprimento a ela. Né? Eu vim ampliá-la. Então, ele diz aqui, o Cristo veio ao mundo para mostrar o caminho que nos conduz a Deus. Ele nos ama e o seu amor é a mais pura expressão do sentimento divino. Sendo assim, seu aconselhamento é o melhor roteiro a ser seguido. E suas palavras expressam toda a verdade. Não tem uma palavra de Jesus que a gente diga assim, acho que Jesus se equivocou aqui. Você pode até não compreender o que ele falou. Você pode até não compreender. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Tem muita gente que não consegue entender isso. Ele está dizendo o quê? Todos os penduricalhos que nós colocamos no Evangelho para atender às nossas necessidades, isso nunca vai ser levado em conta, porque não é a palavra do Senhor, não é a palavra do Senhor. Depois ele vai dizer aqui, ele vai repetindo agora o que ele leu no início. Então, deixa ali de exaltar a profeta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Quer dizer, e vai mostra-nos a necessidade de uma atitude dinâmica. É preciso deixar a ociosidade e ir em busca daquele que, em sendo o pão da vida, alimenta nosso espírito, para este nunca mais ter fome, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Quando ele está falando isso, quem está falando isso é Jesus. Então, devemos deixar de preguiça e em busca dele, de Jesus, que é o pão da vida.
Ir em busca dele é fazer aquilo que ele orientou para que nós fizéssemos. É a reconciliação, né? Reconciliar, olha aí, a palavra reconciliar é estabelecer a paz, é tornar a ser amigo. Lembramos que só é inimigo aquele que já foi amigo, na verdade. Só é inimigo aquele que já foi amigo. E por um motivo ou outro, por uma divergência ou outra, afastou-se, gerando ódio, que além de destruir a amizade, destrói aquele próprio que odeia. Gente, nós estamos em 2025. Aos 3 anos atrás, por causa de questões políticas, quantas pessoas que eram amigas se tornaram inimigas? Até dentro da mesma família. Eu conheço gente que brigou com irmão, com pai, com mãe, se afastou, foi embora por causa de questões políticas. Simplesmente. Foi embora. E até então a gente tinha eleições, aquela coisa era. Eles pegavam aquele momento e passava. Não. Quem não conhece uma história dessa? Tem gente até que matou o outro. Teve pessoas que eram trabalhadores da casa espírita que deixaram de se falar dentro da casa espírita. Tem filho, eu conheço uma pessoa que o pai e a mãe se separaram do filho, brigaram com o filho. Não falam com o filho. Não falam. Porque o filho tem uma ideia e eles têm outra. Não falam. Tudo por causa desse negócio. Lembra que inferno foi? Foi um inferno, gente. Dentro da minha família isso aconteceu. E aconteceu mesmo dentro da minha família. E não foi só dentro da minha. Eu acredito que dentro de muitas famílias isso aconteceu. Pessoas que até hoje não se falam, ou quando se falam, ou pessoas que eram muito amigas, e hoje se fala assim: "Oi, boa noite, tudo bem? Feliz Natal, tá?" E ó, não parou por aí. Ficou só naquela para não dizer que, né? Quando se encontra numa festa, "Oi, tudo bem com você? E a família vai bem? Os filhos vão bem?" Ó, que legal. Ah, encerra por ali. Ou então diz assim: "Ah, fulano, vai?" Não. Eu tenho, eu tenho um parente, não vou dizer o nome, que não importa, que eu vi nascer. É, tratei como filho, tratei como filho. Vi nascer mesmo, né? Vi nascer mesmo. É um parente. Nossa, ele me odeia de fio a pavio. No dia do racha, no dia que ele foi, que eu fui, como é que chama mesmo? A Igreja Católica faz aquele negócio. Ele não é católico, não. Mas eu fui excomungada. Eu fui excomungada. A palavra é mais fácil para dizer. Eu fui excomungada por ele. Nas redes sociais. E não foi só eu, não. Foi só não. Tem outra pessoa, então, que esse então ele jamais deveria ter feito. Que foi um segundo pai para ele. Essa pessoa ficou até doente. Foi um segundo pai para ele. Além de ser segundo pai, é padrinho dele, padrinho de batismo, né? Padrinho de batismo, né? Ele escorraçou. Chamar de feio foi o de mais bonito que ele falou. Uma coisa assim, terrível.
Até hoje, entendeu? Aquele companheiro, né? Então, olha essa situação. E até hoje, nossa, não quer saber da gente, não, nada disso, né? Um dia, quem sabe? Então, olha tudo isso. Então, é estabelecer, reconciliar, é estabelecer a paz, é tornar a ser amigo. Lembramos que só é inimigo aquele que já foi amigo, e por um motivo ou outro, por uma divergência ou outra, afastou-se, gerando ódio que, além de destruir a amizade, destrói aquele próprio que odeia. Então a criatura se encheu de ódio por uma série de pessoas da própria família que pensavam diferente dele. Pensou diferente dele, passou a foice. Passou a foice. Se você procurar, nossa, passa a foice novamente. Passa a foice novamente, entendeu? Então, diz aqui, quando meio com Rabi da Galileia, do giz ser preciso reconciliar-te primeiro, quer dizer, ser necessidade urgente esta atitude, que além de ser apaziguadora, é também saneadora. E por isso mesmo, a causa de todo bem, de toda felicidade verdadeira. É aquela coisa, quando você sabe, né? Porque no caso desse companheiro, não fui eu que agi, foi ele que veio, né? E se afastou totalmente. O que me resta? Eu não tenho raiva dele, porque eu vi nascer, eu considero como um filho. Até hoje, tenho retratinhos dele na minha casa, com meus... criança pequenininha, sabe? Tem os retratinhos dele tudo aqui, casa, criança pequenininha. Eu peço a Deus por ele. É que Deus o ajude, que Deus o fortaleça. Hoje ele é casado, já tem filhos adultos, né? Então, eu rezo por ele, peço a Deus que o oriente, que abrande seu coração, para que ele possa, né, passar para o seu filho, no caso, os filhos já são adultos, mas para os seus netos, né, um pouco mais de paz. É o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer. E o dia que ele quiser se aproximar, será recebido com todo amor e carinho, como eu sempre tratei desde criança pequenininha. Eu carreguei no colo, troquei as fraldas dele, fui babá dele, entendeu? Então, eu amo essa criança. Esse homem, hoje já é um homem, né, de 40, deve estar com seus 30 e pouco, 39 anos, quase 40, por aí. Mas ele se tomou de ódio, ódio mesmo, assim, por causa de política. E aí? Né? Então, ele diz aqui, porque se o ódio gera o ódio e a contenda o amor, não, porque se o ódio gera o ódio e a contenda são as brigas, né? O amor é o veículo sublime da paz. Ele, como mensageiro, quer dizer, ele, Jesus, como mensageiro do arquiteto do universo, sabe que se nenhum pai deseja desavença entre os seus, muito mais ele que é amor e pai de toda a criação. Então, né, nenhum pai, nenhuma mãe deseja ver os seus filhos em desavença. Se nós que somos humanos não desejamos ver os nossos filhos em desavença, muito menos Deus, que é amor e pai de toda a criação, né? Claro que Deus não quer. Por isso que reconciliar é a palavra de ordem. Reconciliar é a palavra de ordem, é a palavra do momento. Aí ele diz aqui, né?
Voltando, deixa ali diante do teu altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. E depois vem e apresenta a tua oferta. A ação no bem deve ser sequenciada, fruto de uma programação. Quer dizer, eu vou levar minha oferta, aí eu lembro que tenho raiva de alguém. Eu paro, deixo a minha oferta ali, volto, me reconcilio, depois eu volto para pegar minha oferta e seguir em frente. Não é aquela história de eu estou com minha oferta, paro, me reconcilio e daí eu vou embora. Não, eu estou levando minha oferta para o altar. Eu parei, me reconciliei, agora eu volto, pego a minha oferta e vou oferecer. Entende isso aqui? A ação do bem deve ser sequenciada, fruto de uma programação. Assim sugere-nos o sublime administrador, que é Jesus, né? Esse sublime administrador, quando nos alerta, e depois, por isso que ele diz aqui, deixa ali diante do autor a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão, depois vem, pega a tua oferta e apresenta a tua oferta. Quer dizer, tem uma sequência, né? Vem e apresenta, novamente, a sequência de verbos. Vem, apresenta. São verbos a expressar ação constante e consciente. Vem e apresenta. Então, a gente tem que estar sempre nessa ação do bem. A oferta, quando devidamente trabalhada, no sentido real que devemos oferecer ao Senhor, é fruto do amadurecimento. É o somatório das virtudes conquistadas através do nosso evoluir. Essa é a nossa oferta. Essa é a nossa oferta, tá? Ela é fruto do amadurecimento. É o somatório das nossas virtudes. Não é mais. Vou até sublinhar isso, né? Bota assim, ó, somatório das virtudes. Aí você puxa uma setinha e bota assim, oferta. Não é mais como fez Caim, que ofereceu para o Senhor uma cesta de legumes e verduras. Não é mais como fez Abel, que levou uma ovelhinha para sacrificar para o Senhor. Né? A oferta agora é o somatório das nossas virtudes conquistadas através do nosso evoluir. Essa prática do bem, esse perdão que ofereci, essa limpeza do meu coração, essa que é a oferta que eu vou oferecer ao Senhor no altar da minha consciência. Essa mudança de atitude, de comportamento, essa purificação, essa que é a oferta. É a oferta que o Senhor gosta. Lembra da aula do Livro dos Espíritos? Não é os bens materiais. Aí diz aqui, por isso Cristo nos mostra a importância de nos elaborarmos intimamente, antes de nos oferecermos a Deus. Antes de eu me oferecer a Deus, eu tenho que resolver os meus problemas. Entendeu? Para que eu possa ir purificada. Lembra da questão 115 do Livro dos Espíritos? Deus criou-nos simples e ignorantes, né? E nos disse que nos disse para trabalhar, para estudar, para evoluir.
para conquistar virtudes, para melhorar, para um dia podermos nos aproximarmos dele. Eu não posso me aproximar do Senhor e ficar próximo ao Senhor cheio de mácula. Não posso. E eu tenho que ir fazendo esse trabalho de purificação. Então, toda vez que eu subo um degrauzinho, eu estou me aproximando do Senhor. Então, diz aqui, né? Por isso, Cristo nos mostra a importância de nos elaborarmos intimamente no altar da minha consciência, do meu coração, né? Antes de nos oferecermos a Deus. É o que fica implícito. Quando ele, de forma imperativa, imperativa é aquela, faz assim, nos diz, vai, reconcilia-te primeiro. Ele diz assim, meu filho, seria bom que você fosse lá. Ele não disse assim, meu filho, seria bom. Ele não falou assim, né? Ele não usou o verbo aí no futuro do pretérito. Seria bom. Ele disse, vai. Quem escuta alguém dizendo, vai, né? Bom, vai, reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Vai, reconcilia-te, depois vem e apresenta. Tudo ação, tá vendo? Vai, ação. Reconcilia-te, depois vem, ação. E aí apresenta a tua oferta. Porque a nossa recuperação espiritual, o nosso eu renovado, o nos tornar filho de homem, é a melhor, é aqui, ó, é a melhor única oferta a oferecer a Deus, nosso Pai Criador. O nosso eu renovado, o nosso coração limpo de mágoas, de sombra, é a melhor e única oferta a oferecer a Deus, nosso Pai Criador, que é todo misericórdia. Essa é a melhor, e ele diz a melhor e única. Porque ele podia dizer assim, é a melhor oferta. Não, ele falou primeiro, é a melhor, e depois falou, única, única. Oferta a oferecer a Deus, nosso Pai Criador. É a nossa recuperação espiritual. Isso é a melhor e única oferta. A melhor oferta. É a nossa recuperação espiritual, a nossa transformação espiritual. Quando nós olhamos para o nosso passado, falando dessa encarnação, 30 anos, 40 anos atrás, e olhamos para nós hoje, não teve um salto de qualidade? Teve. Esse salto de qualidade de 20, 30 anos é a oferta que a gente está entregando para Deus. E Ele está contente com a gente. Sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar que tem o nosso grau evolutivo, né? Dentro do nosso grau evolutivo, nunca vamos esquecer disso, dentro do degrau onde eu estou, esses 20, 30 anos de mudança é uma recuperação espiritual. A gente, quando olha para trás, vê, nossa, há uns 30 anos atrás, né? Como a gente vivia. Olha como a gente pensa. E hoje, a gente mudou para melhor. Eu ainda não sou espírito crístico. Não, então você vai ser. Mas nós já não somos mais aquele homem. Quando eu digo homem, o ser,
de 30 a 40 anos atrás. Graças a Deus. Então, nós trabalhamos pela nossa recuperação espiritual. Essa é a oferta que eu já posso oferecer ao Senhor. É a melhor e única oferta. Essa é a minha recuperação espiritual. Essa é a minha melhora espiritual. É a oferta que eu posso oferecer a Ele. E Ele está recebendo essa oferta com alegria. Vamos usar esses termos, né? Que a gente sabe que Deus, né? Por quê? Porque nós estamos buscando, trabalhando, nos esforçando para seguir o quê? Os ensinos do Senhor. Já pensou se a gente continuasse na mesma toada de 30, 40 anos atrás? Se a gente não tivesse feito nenhum esforço para se melhorar? Tinha complicado, não tinha? Estava bem mais complicado. Então, para a gente encerrar, eu vou ler mais um trechinho desse livro do o Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Bomberg, quando ele diz assim: outro que, após muita luta consigo mesmo, ele vai trazer um exemplo do Evangelho, né? De pessoa. Quer dizer, outra pessoa que, após muita luta consigo mesmo, lutando consigo, é isso que a gente vem fazer nesses anos todos, lutando no altar da nossa consciência. Isso que a gente vai fazendo. Ele diz aqui, outro personagem que, após muita luta consigo mesmo, voltar da consciência, caindo em terra, às portas de Damasco, quando seguia a viagem na saga obsessiva de perseguição aos cristãos, foi Paulo de Tarso. Sua alma sofria as mais doloridas sensações de angústia, até que ouve a voz do Cristo interno, a voz da consciência, operando na sua intimidade. Lembra? Paulo, Paulo, por que me persegues? A consciência dele, né? Uma visão espetacular dos recessos da alma, em que surge a presença majestática de Jesus, que já desenvolvera no seu estágio de evolução este Cristo eterno. Jesus já tinha passado por tudo isso. Por tudo isso que nós estamos passando, Jesus já tinha passado. Né? Tudo ocorreu na consciência em desequilíbrio, que lhe chamava a atenção. Então, tudo aconteceu na consciência de Paulo, que estava em desequilíbrio. E essa consciência lhe chamava a atenção para a necessidade de se alinhar com a vontade do Criador e de saciar sua sede de justiça na fonte de água viva. Opa, tem aí a história do poço da Samaritana, né? Quem beber desta água, lembra? De nada valiam as glórias da vida terrena. Paulo tinha um monte de glórias. Todo mundo, né, adulava ele. Ele gostava de ser adulado. Então, de nada valiam as glórias da vida terrena, a destacada posição social de juiz do sinédrio. Precisava ele reconciliar-se consigo mesmo. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Ele, como doutor da lei, ele sabia, porque os escritos dos antigos profetas falavam de amor, de reconciliação, de paz, e ele estava passando todo mundo na espada. O Cristo interno, através de Jesus, canal puro que mais retratou Deus, ele está dizendo que Jesus foi o canal puro que mais retratou Deus, concitavam, quer dizer, chamavam a mergulhar nesta fonte eterna, dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, qualquer um. Está falando do poço da mulher samaritana, né? Está lá em João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Então, Jesus disse para a mulher samaritana: qualquer que beber desta água, que é a água do poço, a água comum, tornará, tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna, e aquele que dela beber jamais sentirá sede. Ele não está falando de água H2O, né, gente? Ele falou para a mulher: se você beber dessa água que está no poço, que você botou no balde, você bebe dela, daqui a pouco você está com sede, não é? A gente bebe um copo d'água, daqui a pouco está com sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, a água que ele der é o quê? Os ensinos dele. Se você abraçar esses ensinos, colocá-los em prática, é isso que ele está dizendo. Né? Você nunca vai terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, e aquele que dela beber jamais sentirá sede. Paulo de Tarso estava, então, com sua oferta diante de Deus, atitude renovada. Ele mudou para transformar-se no grande apóstolo e divulgador da Boa Nova. Depois do encontro dele com Jesus, ele viveu 30 ou mais 35 anos trabalhando pela sua recuperação moral. E não foi fácil, porque ele dizia que ele tinha um espinho na carne, né? Que era a lembrança de tudo aquilo que ele fez de ruim. Então, ele foi trabalhando pela sua melhora pessoal e se tornou o grande apóstolo e divulgador da Boa Nova. Essa foi a oferta que ele ofereceu ao Senhor quando ele morreu. E também ao longo da sua vida. A sua atitude renovada. Assim, são de pouca valia quaisquer atividades ritualísticas se estivermos com o coração carregado de ódio, mágoa, ressentimento e outros distúrbios semelhantes contra quem quer que seja. Nestas condições, não conseguiremos desobstruir o canal, esse canal que liga a gente a Deus. Se a gente está cheio de raiva, de mágoa, o canal está obstruído. Então, diz aqui, né? Nessas condições, não conseguiremos desobstruir o canal, ainda cheio de imperfeições, de comunicação com o Criador. Deus só age se você agir. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus só age se você agir. O que precede, quer dizer, o que vem antes do atendimento de Deus é reconciliar-nos com aqueles a quem fizermos mal. Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo os meus ofensores. Então, Deus vai agir me perdoando depois que eu tiver perdoado a quem me fez mal. Ele não vai me perdoar antes. Agora vai lá, filho, e perdoa. Aí eu digo: não, você já me perdoou, eu vou dar. Então, primeiro você perdoa, depois Deus age. Então, diz aqui, o que precede, o que vem antes do atendimento de Deus é reconciliar-nos com aqueles a quem fizemos mal, harmonizando-nos assim com nós mesmos. Estando em harmonia, o Cristo interno, estando em harmonia, o Cristo interno se manifesta no silêncio de nossas preces. E Jesus, manifestando este Cristo, expressa-se. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. É, Ô, Rose, tu amigo. poderia voltar um trechinho aí desse texto que tu está lendo, em que diz: será de pouca valia a prática ritualística? Se ele diz aqui, ó, são de pouca valia quaisquer atividades ritualísticas se estivermos com o coração carregado de ódio, mágoa, ressentimento e outros distúrbios semelhantes contra quem quer que seja. Nestas condições, não conseguiremos desobstruir
o canal ainda cheio de imperfeições, canal este de comunicação com o Criador. Então é aquela coisa, estou cheio de mágoa, de ódio, mas eu vou lá da minha igreja, ponho o joelho no chão, Ou né? se não, vão na reunião doutrinária, reunião pública. Bebo água, quando saio dali cheio de ódio, o ódio continua. Não adianta. Ah, recebi o papo. Não adianta. Porque diz aqui, ó, o canal, que esse canal de comunicação com o Criador, está obstruído. Você precisa limpar esse canal. Para você receber a bênção, você tem que se purificar. Você tem que trabalhar o seu coração. Você tem que ir se despindo da mágoa, do ódio, da raiva. Senão fica tudo ali no externo. Lembra quando tem aquela mensagem que o senhor diz assim: você já recebeu o que você queria? Você foi lá, né? Você está fazendo as coisas para inglês ver. Você está enfiado na casa espírita, você está tomando passe, bebendo água fluidificada. Saiu dali, você continua fazendo a mesma coisa. E detalhe, sabendo o que deveria fazer. Mas eu acredito que não adianta toda essa atividade ritualística se estivermos com o coração carregado de ódio, mágoa, ressentimento e outros distúrbios semelhantes contra quem quer que seja. Nessas condições, não conseguiremos desobstruir um canal ainda cheio de imperfeição. Canal esse de comunicação com o Criador. E aí ele diz uma frase perfeita: Deus só age se você agir. Deus só age se você agir. Então você precisa fazer a sua parte. É como você, né, comentou da questão do Pai Nosso. Perdoai as minhas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão vem na proporção do que você também perdoa. Não adianta, não tem como ser diferente. Tem como ser diferente. Porque senão você vai ser privilegiado. Entre os filhos do Senhor, não há privilegiados. A justiça, ela é imparcial, né? A Ela é... justiça de Deus é imparcial. Aí a gente vai entender. Você recebe aquilo que dá, cada um segundo as suas obras. Você vai vendo que essas frases todas têm sentido. Esses ensinos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Cada um recebe naquilo que dá, da proporção que dá. Fazer o próximo que gostaria que te fizessem. Todos esses ensinos do Senhor convergem para isso. Reconciliação. Sem reconciliação, a gente não avança. Sem reconciliação, não. A gente fica assim, ó, rodando, como o pessoal fala aí, igual o pneu doido. Ali, ó, rodando em círculos. Sem reconciliação, a gente não avança. Ficamos marcando passo. É a palavra de ordem. Reconcilia-te com o teu adversário. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente entende o Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, né? Nossa, abri certinho. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais simples aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E lá no quarto parágrafo do item 3 do capítulo 12, Amar os vossos inimigos, diz assim: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está da natureza. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições,
o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E aí está se purificando e se aproximando do Criador. E estará o quê? Oferecendo a melhor e única oferta que possui para oferecer ao Pai, que é a sua recuperação espiritual. Entendeu? Então, reconciliação. Quem de nós não precisa se reconciliar com alguém? Então, nessa semana, temos aí uma semana, do dia 4 ao dia 11, que é a próxima aula. Vamos buscar aquele que a gente diz assim, a pedra do meu sapato, e vamos buscar reconciliação. Se o irmão ou a irmã não quiser, já não será mais problema nosso, não é? Porque ele tem livre-arbítrio. Ele pode dizer assim: eu não quero nem olhar a tua cara, não quero nem olhar para você pintado de verde. Mas você foi lá, buscou a reconciliação. Se ele não aceitou, é direito dele, ele tem livre-arbítrio. Mas você se libertou disso. Agora o companheiro aí, ele tem o direito de agir como ele quiser. Né? Um dia, quem sabe, ele também vai buscar sua recuperação espiritual. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha? Esse estudo é danado. Eu digo que é uma terapia. É. Então, Rose, eu vejo assim, a questão da compreensão, por exemplo, às vezes a pessoa nem quer falar com você nem nada e te repudia, mas você compreende ela. Exato. Eu acho esse movimento de compreensão também uma espécie de perdão, porque você às vezes ficava no pé e ficava querendo ser a pessoa que tem a verdade. Tem muito isso, né? Eu tenho a verdade, ele também tem a verdade, ela também tem a verdade. Então a gente estabelece essa paz aqui, com essa palavra que ele coloca aqui, não sei se foi você que leu. Assim, a reconciliação é estabelecer a paz. Exatamente. Você compreende o companheiro, as ideias, como age, e você respeita. Respeita. É uma Exatamente. espécie, é uma espécie de reconciliação, porque você não vai brigar mais, não vai tentar impor a sua Você verdade. vai estabelecer a paz. A paz, sem briga, sem discussão. Não aceita a discussão, não Exato. aceita mais a discussão, porque às vezes a gente vai alimentando, querendo convencer, aí você alimenta a fogueira. Se a gente não te compreender, você também vai compreender que ele ainda não está pronto. Sim, com certeza, com certeza. Ele não está pronto. E aí a caminhada é de cada um. Segue a sua caminhada, rezando por ele, pedindo a Deus que o ajude, que ele Sim, com certeza. compreenda Essa parte que ele aí. não está pronto para ser. Mas um dia ele irá. Você Quem sabe? se libertou disso, né? Então, eu acho que esse estudo aqui é uma terapia para a gente. Eu vejo como uma terapia, sabe? Um monte de coisa. Então, eu já quero essa semana aí para fazer esse trabalhinho de casa, né? Gente, semana que vem, dia 11, a gente vai começar aqui, ó. Concilia-te depressa. Que ele está falando aqui. Concilia-te, quer dizer, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Quer dizer, faz esse trabalho rapidamente. Por isso que eu falei, ó, a gente tem uma semana aí.
que não aconteça que o adversário te entregue a juiz e o juiz te entregue oficial e te encerre da prisão. Então, aproveita e faz isso. Busca essa conciliação depressa, o mais rápido possível. Não deixa para amanhã, não. Faz isso rápido, né? Então, aí, vamos aproveitar essa semana para a gente se reconciliar. Então, dia 11/6, bota a data aí, 11/6. Gente, volto aqui a lembrar vocês que amanhã a nossa palestra pública de quinta-feira, às 18h30, vai falar sobre o meio ambiente. Que amanhã, dia 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E nós vivemos num planeta que a gente tem maltratado bastante. Muito, muito mesmo, né? Então, o tema de amanhã vai ser a doutrina espírita e a sustentabilidade. E sustentabilidade está falando de evangelho, né? Conservação da natureza. Livro dos Espíritos está lá, se eu não me engano, né? Na terceira parte, no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 6. Deixa eu ver aqui se é o capítulo 6, né? Que trata, não, da lei de destruição. Ali fala muito sobre meio ambiente, sobre conservação da natureza, né? Capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, da lei de destruição. Então, eu convido a vocês para estarem conosco amanhã, 18h30, na palestra, e divulgar. Eu vou mandar o cartazinho agora à noite para vocês já com o linkzinho, vocês divulguem, mandem para os companheiros. Tem gente que diz assim, mas esse link tem a data do dia 26, 27/3. Tem que explicar à pessoa que essa data que está no link não é a data da palestra, é a data que o link foi feito. Ele foi feito naquela data. Então, ele vai ter que ter aquela data. Mas esse link serve para os nossos trabalhos, dos nossos estudos. Então, não esquenta a cabeça com a data, tá? E no link lá no finalzinho tem a senha, que às vezes o Zoom pede, às vezes não pede, né? Então, divulga, que isso é um trabalho muito importante. Afinal, no nosso planeta, as pessoas diziam assim, não tem problema não, porque os recursos naturais são eternos. Eles não são eternos. Então, as pessoas antigamente diziam isso, né? A água nunca vai acabar. Eu me lembro que eu disse, a água nunca vai acabar. Porque chove. Então, nunca. Mas qual é a qualidade da água que cai da chuva? Não é? Chuva ácida, que queima tudo, queima a pintura dos carros, as estátuas, traz doença para a gente, queima o solo. Porque se a água, quando ela evapora, ela passa pelo quê? Por aquela camada de atmosfera poluída. Então ela chega no espaço, suja. Quando ela cai, ela tem que passar pela peneira da sujeira. Ela vai cair suja. É chamada de chuva ácida. Aí a pessoa diz, a água nunca vai acabar, pode gastar à vontade. Não. Os recursos, os nossos recursos naturais têm fim, sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E amanhã a gente vai falar sobre isso. Bem, gente, vamos encerrando aqui, que daqui a pouco começa a nossa irradiação, né? Então eu vou pedir para a nossa amiga Ana Brito. Ana, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Faço sim. Então, vamos agradecer, né? A gratidão é um sentimento maravilhoso, né? Eu agradeço muito por poder estar assim, estudando com vocês. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça. E que nós possamos ter esse autoconhecimento que o estudo tanto me chamou. Esse autoconhecimento está tendo para mim desde manhã. É isso aí. Vamos, então, ser gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos queridos. Obrigado, amigos da Casa de vocês. Obrigado. Que nós possamos ter paz. E aí podemos passar a paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Um bom trabalho aí para todos. Eu vou passar para você, Carmen, o
Deixa eu encerrar aqui.